pessoal que às vezes não entende muito a respeito de Tartária, mas conhece ali, tem uma noção desse conceito de energia, energia livre, a respeito da própria história do Tesla, né? E as invenções, etc. Se a pessoa tem um conhecimento básico e começa a olhar para aquilo que foi criado a partir daquele conhecimento, você nunca mais vai ver as coisas da mesma forma. E como eu disse, é uma coisa que impacta primeiramente na sua mente, mas como o próprio campo, assim como o campo, que você tem no caso, a base é toroidal, mas a estrutura que vai ser formada, a zoma, basicamente é como se quando você mentaliza, quando você começa a compreender esses conceitos, é uma mudança que vai acontecer primeiramente dentro de você e aí vai se expandir. Uhum. E aí é o conceito fractal, né? Também ele entra toros, ele entra fractal, ele entra o pulso, né? Ele vai aumentando, ele vai gerando esse aumento. Ou ele diminui, depende do momento também, mas ele continua, ele se expande e ele diminui. É um pulso toroidal fractal, basicamente, né? Que está relacionado ao processo da vida, basicamente. É interessante. São conceitos assim que às vezes a gente tem, assim, principalmente às vezes eu converso com pessoas que são aí com 40, 60 anos, e quando eu falo até a respeito de outros temas, mas principalmente quando eu abordo essas questões, tem gente que fica assim, caramba, o pessoal assim, alguns têm uma certa noção, têm um conhecimento em relação a essas coisas, outros ficam assim, bem mais surpresos, porque já viram alguma coisa desse tipo e não faziam a menor ideia do que era. E, assim, o pessoal até pergunta, mas você tem quantos anos mesmo? Sabe? É esse tipo de questionamento que o pessoal faz, porque, na verdade, gente, apesar dos nossos ancestrais, porque era um processo natural, para eles tudo isso era muito natural, porque, na verdade, não era uma coisa que você estudava como a gente estuda hoje. Era uma coisa que você compreendia, você vivia, você presenciava. Era uma coisa que estava ali no externo, estava dentro de você, estava relacionada ao espiritual. Era uma coisa que estava presente o tempo todo. E aos poucos nós tentamos resgatar essas coisas. E alguém que muitas vezes é leigo no assunto, ou talvez tenha ouvido falar, é uma coisa que confesso que às vezes me surpreende, porque enquanto para mim é um processo natural, porque quando você ouve coisa do tipo, dependendo do assunto que você aborda, o fulano é muito inteligente. Mas assim, isso aqui é básico. Isso aqui é básico. Assim, a pessoa olha para você como se você fosse, como se você tivesse um grande nível. Olha para você como da mesma forma que muitos olham para os acadêmicos. Mas, na verdade, você está só no início do processo.